Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GGRC, mais um mês acompanhando o fundo. Teve um fato relevante que saiu depois do relatório, que foi a venda de um dos imóveis lá daquela negociação com o BMLG, que foi feita a compra, né, daquela questão. Eu expliquei, tem o vídeo detalhado, se eu não me engano, acho que foi o mês passado, retrasado, tem quase 40 minutos a análise do relatório com isso, né? Se você não assistiu, assista. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre a tese disso aqui nesse vídeo para você que não assistiu, para você entender, também para não ficar repetindo isso novamente. Beleza? Então vamos lá, mais um mês acompanhando aí o GGRC. Agora o relatório de julho. Eu vou passar pelo relatório, depois eu falo sobre o fato relevante. Então aqui é o relatório, né? O fundo cota patrimonial 11,30, fechou o mercado 11,02, um pequeno desconto aí em relação ao valor patrimonial. Pagou um pouquinho menos de dividendo do que o mês passado, ele tinha pago 9,3 centavos, passou a pagar 9,1, porém com essa nova movimentação ele vai subir o guidance para 10 centavos por cota. A gente já vai falar sobre isso. O que mais aqui? Aqui, ó, foi distribuído 9,1 centavos por cota do GGRC, dá um 9,9 de dividend yield anualizado, 36 milhões de negociação por mês, no mês, muito bom, 129 mil cotistas, crescimento de 6%. Aqui sobre o GGRC, durante o mês de julho, recebemos propostas de 2 ativos diretos do portfólio, ainda o fundo AAA, no qual o GGRC detém 35,62%, que é aquela negociação que eu falei para vocês, está no vídeo aqui embaixo, se você não assistiu ainda. Também está em tratativas de desinvestimento de um dos seus ativos, que, por isso que eu falei, saiu depois do relatório, eu já vou falar sobre isso. Caso as negociações evoluam, novas informações serão oportunamente divulgadas, que a gente já vai falar isso daqui a pouco. Assembleia, esse aqui, pessoal, lembra que eu fiz um vídeo sobre a Assembleia explicando tudo, qual que era, teve algumas pessoas que viajaram falando que o fundo ia permitir alavancagem agora, com o próprio patrimônio, como se ele não tivesse se adequando à lei. Então aqui só para ver, pessoal, tudo foi aprovado, todas as matérias foram aprovadas, então seguimos com a evolução do regulamento do GGRC, assim como todos os fundos têm que se atualizar isso até 2025, então tem alguns fundos que largaram na frente. Beleza? Então, atualizado aqui, o fundo fez algumas visitas técnicas em alguns imóveis, né? Aqui fotos vista aérea do galpão, daqui são bem interessante isso. Aqui, pessoal, algumas perguntas e respostas que eu até brinco que dá a impressão que são eles que fazem para eles mesmos, mas tem um membro aqui do canal que é cotista do GGRC, que acompanha mais o GGRC do que eu. Ele fala que de fato isso aqui são perguntas de cotistas mesmo. E aqui, pessoal, tem uma pergunta bem interessante, né, que eu gostei das perguntas. Ó, os contratos que vencem em 2025, já em andamento alguma negociação com os locatários, é possível uma negociação para um contrato típico, caso a AGE seja positiva, que foi uma das alterações, né, podendo ter contrato típico, né, que foi aprovado. Se sim, o fundo ganha com isso, pensando no lado do contrato? Sim, existem tratativas em cursos para ambos imóveis com contratos que vencem em 2025, inclusive a Suzano, que é aquela que dá aquela pancada uma vez por ano, inclusive o dividendo é linearizado por causa desse pagamento da Suzano, que vem aquela pancada em janeiro. Então é bem interessante isso daqui. E é importante porque é uma fonte muito grande de receita para o fundo. Aqui a questão que eles perguntam, a gestão ainda acha possível uma emissão para esse ano? Na verdade, pessoal, se o fundo quiser, tanto é que teve aquela mudança que eu falei da questão da cota, que pode ser via abaixo do valor patrimonial, embora não seja o primeiro requisito. Eles até colocam aqui, eles perguntando se pode ter uma emissão, falando que enxergamos com possível melhora nos próximos meses, o que pode contribuir para uma nova janela de emissão para os fundos imobiliários. Tomara que isso de fato aconteça, mas eu não vejo cenário positivo esse ano ainda. Aqui o resultado do fundo, ele pagou 0,93, minto, né? Aqui foi no mês passado, né? Ele pagou 9,1, né? E aqui a gente vê que o fundo ele tem um saldo, ele distribui mais do que ele gera, mas em função da pancada que ele recebe da Suzano, então ele vem guardando e distribuindo isso ao longo dos meses, né? Para poder equalizar os resultados sem problema nenhum. Performance do fundo, rentabilidade, nada de novo, pessoal, nada de novo, tirando a questão que eu vou falar daqui a pouco, né?
aqui o que eu insisto sempre, né, que ele fez emissão, poderia ter usado o dinheiro para pagar essa emissão, não entendi o porquê não fizeram isso, né, uma emissão cara, emissão numa alavancagem cara, desculpa. Que mais aqui? Bom, aqui não tem mais nada, então pessoal, deixa eu falar sobre essa questão. Saiu o fato relevante que a venda do imóvel da cidade de São Bernardo, inclusive onde meus pais moram, né? A venda do ativo foi realizada pelo AAA, que é aquela negociação, como eu falei para vocês, o vídeo está aqui embaixo para vocês entenderem, vendido ao preço certo e ajustado de 130 milhões. E esse valor foi vendido no patrimonial. Eu até peguei a demonstração financeira do AAA que eu mostrei para vocês no vídeo, só para vocês verem aqui. Deixa eu só colocar aqui que acho que fica mais fácil, colocar como SBC. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Galpão SBC, saldo em 31/12, 130 milhões. Então, foi na avaliação que ele teve, foi o valor que ele foi vendido. Então, ele foi vendido no patrimonial, recebido à vista, sendo que parte dos recursos foi utilizada para amortização de certificados recebíveis e parte será distribuídas como lucro dos cotistas do AAA. Como o GGRC é um cotista muito grande do AAA, ele vai receber uma parte desse resultado. Foi vendido a 4.825 metros quadrados, uma cap rate de 7. E pessoal, não sei se vocês lembram, pessoal, no vídeo passado, até deixei aqui, que eu fiz as contas para mostrar o desconto que o GGRC estava comprando esses ativos, né, do BMLG, com desconto mais ou menos de 15%, que dava mais ou menos um cap rate de 7,5%. Então ele vendeu aqui a 7,5%, né? Então, em tese tá bem ok aqui. Então aqui a parte expectativa de GRC, que a venda gera um rendimento extraordinário de 1 centavo por cota a partir do mês de setembro até o final do segundo semestre de 24. Eles falam aqui, ó, o guidance básico do fundo passará de 9,1 para 10 centavos por cota por mês, com início a partir do resultado do caixa de setembro até o final do segundo semestre de 24, ou seja, mais alguns meses aí. Tá, então, pessoal, foi isso, né? Essa negociação que o fundo fez. Mas o que eu falo é o seguinte: foi uma boa venda, em tese foi uma boa venda, mas se vocês lembrarem da questão da compra, que eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, mas é só assistirem o vídeo. Foram 3 imóveis, eles venderam o imóvel mais fácil de ser vendido, o imóvel menor, que foi o imóvel de São Bernardo. Agora, os outros imóveis, se eu não me engano, tem um imóvel Extrema. Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí, pessoal. Não, achei aqui, ó. É um imóvel que tem no Rio de Janeiro, que é alugado para Via Varejo, que está em recuperação extrajudicial, e o de Extrema, que são bons ativos, mas em tese são ativos mais difíceis de serem vendidos do que o próprio imóvel de São Bernardo. Então, assim, foi uma boa venda pelo resultado, a questão da diminuição da alavancagem do AAA, que embora isso não afete diretamente o GGRC, mas assim, eu vejo que agora tem os outros 2 pepinos aí que eu acho mais difíceis de serem vendidos. Talvez, se tiver mais para frente uma venda dos imóveis de Extrema e do Rio de Janeiro, quem sabe isso de fato impacte mais, né? Então, porque até pelo tamanho dos imóveis, o de São Bernardo é bem menor do que os outros, né? Mas assim, foi interessante, movimentações. Eu ainda tenho um certo pé atrás com o GGRC, como eu falo para vocês, tem cotista do grupo de membros aqui e acompanham mais até o fundo do que eu. A gestão fez uma pivotagem, de vez em quando dá umas vaciladas ainda, mas assim, vem mostrando um bom trabalho, e aí eu continuo acompanhando até para saber se mais para frente talvez eu volte a ter ele em carteira. Eu tive o GGRC lá atrás, saí, depois não voltei mais, mas assim, venho acompanhando e a gestão vem fazendo um bom trabalho, mas eu acho que ainda falta mais track record aí para poder pensar em quem sabe voltar a ter ele em carteira. Beleza, pessoal? Então aí mais um mês acompanhando o GGRC, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.